Direto da redação. No Rio de Janeiro, também as mães de crianças autistas denunciam o cancelamento de plano de saúde. É uma questão por demais complicadas, porque são questões enfrentadas por essas crianças agora, com planos de saúde, com atendimento na área de saúde pública e privada e também em escolas. Eu vou primeiro à reportagem da Carolina Pessoa. Um grupo de mães protestou nesta quarta-feira em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio de Janeiro, contra o cancelamento unilateral de planos de saúde a 1.000 de pessoas com transtorno do espectro autista. De acordo com as mães, a medida vem ocorrendo também em outros estados e outras empresas de plano de saúde. A presidente da Associação Nenhum Direito a Menos, Fabiane Simão, explica a situação. Hoje já está atingindo um nível inimaginável, está atingindo pessoas em home care, por exemplo, pessoas que dependem do suporte total de vida, de respirador, e eles querem cancelar esses planos, querem retirar esse home care. Então o que eles vão fazendo? Eles vão migrando de uma empresa para outra empresa que não oferece esse serviço bom, e as mães estão entrando num desespero tão grande a ponto de quererem reinternar seus filhos, para que eles não morram. Fabiane também resume o objetivo da manifestação. Essa manifestação é um grito de sobrevivência, é uma voz dos nossos filhos, muitos não verbais, e a gente está falando por eles. A gente precisa que as autoridades públicas e a sociedade civil olhem pela nossa causa. Ela alega ainda que mesmo sem o serviço prestado, muitas delas continuam pagando os planos, na esperança do retorno das atividades. O especialista em Direito do Consumidor e Saúde e membro da Comissão de Direito Civil da OAB Campinas, Stefano Ribeiro, explica que o cancelamento unilateral em caso de tratamentos de saúde, como ocorre com autistas, é ilegal e o usuário pode exigir seus direitos. O beneficiário pode sim recorrer à justiça com uma obrigação de fazer para que ocorra a manutenção desse contrato, para que ele não seja encerrado até a finalização desse tratamento. Isso também sem prejuízo de se pedir indenização por danos morais, a depender dos transtornos e do constrangimento que esse beneficiário foi obrigado a suportar. Em São Paulo, o Ministério Público recebeu denúncia a respeito e aguarda respostas, que ainda estão dentro do prazo da AMIL, PROCON e Agência Nacional de Saúde. A AMIL destacou em nota que está fazendo uma reestruturação de seus planos de saúde e que comunicou com antecedência legal a alteração para a administradora dos planos, responsável por avisar os clientes. A empresa também garante que estão sendo oferecidas opções para a migração dos atendidos e que a medida não tem nenhuma relação com demandas médicas ou tratamentos específicos dos usuários. Com colaboração de Carol Barreto, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Já está comigo aqui no estúdio Viu Digital, ao meu lado, a psicóloga doutora Carolina, com quem eu converso. Doutora Caroline, com quem eu converso agora sobre essa questão envolvendo os autistas, o atendimento às crianças com espectro autistas em planos de saúde também. E também vamos ampliar essa discussão aqui em escolas. Doutora Caroline, bom dia, prazer tê-la aqui. Bom dia a todos, bom dia Roberto, bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Perfeito, aos ouvintes e telespectadores, porque nós estamos aqui no rádio, em cadeia de rádio e TV. E já que estamos falando para todo o Brasil, estamos aqui na Rede Novo Milênio, em Salvador, Bahia, estamos aqui também na Rádio 104.9 FM, FM Energia, Rio das Ostras, Baixada Litorânea, região dos Lagos, Macaé. Estamos também na Demais News TV, no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então nós estamos falando assim para um público muito vasto. E, doutora Carolina, essa questão do espectro autista, crianças com espectro autista, não só crianças, como também adultos, isso tem sido um tema recorrente em todo o Brasil. E planos de saúde, eu tenho a ligeira impressão que a senhora já abordou isso em um podcast, eu já ouvi aqui, já está gravado aí na rede social dela, essa questão envolvendo as dificuldades de atendimento às crianças com espectro autista na rede privada de saúde, também na rede pública. Gostaria que a senhora me explicar se essa é uma questão isolada, se ela é uma questão realmente recorrente em todo o Brasil e se a rede privada de saúde ela está buscando se estruturar para atender esses pacientes. Só abrindo uma observação, o podcast eu fiz no mês passado, abril. Para quem não sabe, abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Então, não adianta uma empresa
vestir a camisa no mês de abril, botar lá o símbolo do autismo e querer enxergá-lo depois como um prejuízo acumulado, porque foram essas palavras que essa empresa utilizou, um prejuízo acumulado. Então, nós temos a utopia de acharmos que tudo que é pago é melhor, porque a rede pública ela não abrange, ela não consegue atender, porém, hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande na rede particular também, na rede privada. Dificuldade em marcações, tem filas de espera, então a dificuldade é ampla. O autista, as mães, todo esse sistema aí de suporte está desamparado. Doutora Caroline, a senhora tem algum caso assim específico de criança, além desse daí, porque eu vejo aqui uma manifestação desesperada das mães em frente ao Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, praticamente ele com pedido de socorro, querendo saber, olha, socorro, não tem para onde levar meu filho. Tem mães falando em internar crianças com espectro autista. Essa questão que a gente está assistindo aqui em plano de saúde, a senhora teria alguma experiência, a senhora tem algum caso de paciente que as pessoas tenham se defrontado com dificuldade em lidar com esse caso, assim, um exemplo específico? O que eu observo é a falta de informações sobre. As pessoas, os profissionais têm muito medo. Eu tenho um exemplo de uma escola mesmo. Uma paciente, o filho dessa paciente teve uma crise, ele é autista, é novo, tem 5 anos assim no máximo, e ele teve uma crise. Porque o autista, ele tem uma sobrecarga sensorial que pode desencadear uma crise. Então ele teve uma crise dentro de uma sala de aula e a mãe não foi chamada durante a crise, porque o correto é você informar o responsável. A mãe ficou sabendo só depois. O que os profissionais fizeram? Retiraram todas as crianças da sala de aula e deixaram uma criança de 5 anos sozinha para se regular. Agora a pergunta que eu faço é, quando você está com raiva, não estou te associando ao autista, mas quando você está fora do seu eixo, você tem dificuldade de se regular. Você precisa de um tempo e você é adulto. Como que uma criança vai se regular sozinha dentro de uma sala de aula? Então, quando a mãe ficou sabendo disso, a diretora veio, isso é uma rede particular, tá? Não foi nenhuma rede pública, não. Então, quando a mãe foi chamada pela diretora para informar o que aconteceu, ela ficou sem chão, porque ela achou que o filho dela estava ali na escola sendo cuidado, mas o filho passou por uma situação, ficou sozinho, se regulou sozinho, e a diretora chegou para ela e falou assim, mãe, eu acho que é melhor você transferir essa criança, porque não tem o que a gente fazer, a gente não pode, a lei não abrange. Então, é um desconhecimento. A diretora não agiu de má fé. Foi total desconhecimento. As pessoas não sabem como fazer, não sabem como agir, como se comportar diante de uma crise, ou até mesmo como estimular certas crianças. Por quê? Por lei, o autista tem direito a um acompanhante auxiliar. Isso é lei. Cada autista, se tiver 3 autistas dentro de uma sala de aula, ele vai ter direito a 3 auxiliares, 3 monitores. Porém, dificilmente, não estou falando que isso em todas as redes, mas dificilmente essa pessoa ela tem uma qualificação para atender esse autista. Eu gostaria até de perguntar o seguinte, lei, tá, existe a lei, mas as pessoas, elas têm consciência que a lei existe, que elas estão amparadas pela legislação. Os gestores de escolas, seja públicas, seja particulares, eles têm noção exata de que existem leis que amparam? Porque o que eu vejo também, há um desconhecimento em relação a essas leis. Eu acho que estão aprovando leis e estão se esquecendo, então, que tem leis aprovadas, né? É um desconhecimento geral. Com acesso à internet, às plataformas assim, tecnológicas, conseguiu disseminar. Então, hoje as pessoas têm muito mais consciência, até porque a gente encontra vídeos, as pessoas divulgando, isso é notório. Porém, ainda existe uma desinformação desenfreada sobre o tema. Muitas pessoas não sabem disso, desses direitos. Então, acaba virando uma bola de neve, porque as mães não sabem o que cobrar,
A escola, ela se respalda do grosso, né? Mas as nuances, elas não se encaixam. Então, fica o desamparo continua. Apesar das leis, o desamparo é geral. Doutora Caroline, a senhora sabe o que eu observo também? Nessas questões envolvendo autistas, envolvendo até autismo em escolas e também na rede privada principalmente escolas particulares e na rede privada também de saúde. As pessoas acham que muitas vezes criar-se uma estrutura específica para atender pessoas com espectro autista, isso é gasto. A visão do investidor privado, de quem tem a saúde privada, quem toca a educação como negócio, é de que investir no amparo, no acolhimento dessas pessoas é gasto, não é isso? Infelizmente. E não adianta você ter um mês de conscientização de um tema e você tratar o autista como um gasto. O autista é um investimento. Então, se você investe em uma rede de uma equipe multidisciplinar, você vai ter um adulto funcional. Então, isso não é um gasto, isso é um investimento, porque lá na frente, esse adulto ele vai ser o mais funcional possível. Então, é muito a visão, como você enxerga isso. Então, veja bem, se a criança autista na escola, se a criança ela tem um acolhimento na área de saúde, ela consegue ser integrada à sociedade, ela vai ser um adulto funcional, ela vai viver normalmente. Em consideração os níveis, né? Porque existem vários níveis. Mas, sem dúvida, se você investir, se você estimular certas habilidades, ela será o mais funcional possível dentro do quadro dessa criança. Então, a questão é identificar primeiro o nível de autismo, qual é o nível que essa criança está, e tratar e acompanhar esse paciente de acordo com o nível. Se esse paciente ele tem, por exemplo, resistência a barulho, sensibilidade sonora. A sensibilidade sonora, exatamente. Então é acompanhar e criar um ambiente para acolher esse paciente, de forma que ele também não esteja, ao longo de sua infância, ao longo de sua vida, perto de muito barulho. Não é isso? Não, mas a terapia, o tratamento vai estimulá-lo. Quando nós temos uma dificuldade em alguma habilidade, o que nós fazemos? Nós trabalhamos essa dificuldade. Então, quando a gente diz que o tratamento proporcionará um adulto funcional, é porque diante de alguma dificuldade, diante de alguma habilidade que essa criança precise trabalhar, no decorrer desse tratamento, ela vai conseguir se moldar mais, vai conseguir trabalhar mais e conseguirá reproduzir de uma forma melhor, cada vez melhor. Não será travada por essa dificuldade. Doutora Caroline, a senhora sabe o que eu fico pensando aqui? Porque tem um autista, que ele é diagnosticado com espectro autista, ele é visível, é o autista de classe média, é o autista de uma classe assim, mais, digamos, bem situada financeiramente, e você tem a criança com espectro autista em comunidades, que não tem acesso a atendimento na área de saúde, ou que tem dificuldade de acesso apenas à saúde primária, à saúde emergencial. A criança que tem espectro autista, mas é aluna de escola pública. Então, eu imagino assim, o nível de dificuldade para a família que tem que conviver com essa situação numa escala social que estou descrevendo aqui. Nós temos assim, o rico, que vai conseguir se moldar perfeitamente. Temos a classe média, porque até para a classe média é caro. Não dá, se você não tiver um plano de saúde, essa paciente que eu dei o exemplo da criança é classe média. Se ela não tiver um plano de saúde, ela não consegue. Ela já falou isso. Então, se você tirar o plano de saúde dessa classe média, ela também não vai conseguir dar continuidade, o que é extremamente importante. Então, você traz a comunidade. Aí, na comunidade, nós não temos já o plano de saúde. Eu vou falar da minha cidade. Da minha cidade, que eu não sei as outras na região, mas não sei se está tão diferente assim. Mas em Campos, você não consegue laudo pela rede pública. Não está diferente também em cidades como Rio das Ostras, não. Tem mães de crianças autistas em Rio das Ostras que são alunos da rede pública. Essas crianças estavam sem mediadores na rede pública de Rio das Ostras, a rede pública de educação em Rio das Ostras. Então, você tem problemas assim gravíssimos. E essas crianças, elas têm direito, inclusive, também a passagens, né, a entrar, a gratuidade. Sim.
E você tem situações em que essas crianças, aliás, em Rio das Ostras, essas crianças nem uniformizadas estão. Até hoje não receberam uniformes. Então dá para se ver a gravidade. Imagine como está se tratando autista, crianças com espectro autista nessa cidade. Deixa eu só pegar um gancho aqui, porque eu tenho a participação aqui do Alexandre. O Alexandre, ele é motorista de transporte auxiliar na cidade de Rio das Ostras, está nos acompanhando aqui. Alexandre, querido, um bom dia para você, para todos os seus passageiros, todo o transporte auxiliar. As vans, nesse momento, estão retransmitindo o programa, direto da redação. Felipe, por favor, põe aí o áudio do Alexandre, para a gente ter uma ideia. Se os alunos da rede pública não têm uniforme, imagina o aluno que tem espectro autista. Põe, por favor, o áudio. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Meu irmão, gostaria de usar a sua grande audiência para ver se o poder público consegue resolver esse problema do uniforme escolar. Hoje o transporte público municipal de Rio das Ostras passa por um transtorno diário em relação ao uniforme. Por quê? A lei orgânica do município, ela diz que a gratuidade era direcionada à rede municipal do ensino fundamental devidamente uniformizado. Porém, a maioria dos condutores do transporte público trabalha há anos nas mesmas linhas e a gente acaba conhecendo todos os alunos daquela rota, né? E muitas das vezes a gente leva um aluno sem uniforme, porque o poder público não está dando uniforme. Aí realiza comigo a seguinte cena: você para numa esquina, tem 2 alunos, um com a camisa de time, chinelo de dedo e uma mochila. Aí fala assim, ó: tio, leva um. Aí você leva. Aí você coloca ele mais o amigo dele, que estão indo realmente para a escola, mas com roupa normal, roupa de casa. Quando você chega alguns quarteirões na frente, o idoso pede a gratuidade. Aí você fala pro idoso assim, ó: eu já estou com 2 gratuidades. Aí começa o transtorno, Roberto. Porque o idoso, ele entende que se o aluno não tiver com o uniforme, não é aluno. Você tá entendendo? E aí acha que o motorista não quer levar, acha que o motorista tá mentindo, fala que as pessoas que estão sentadas no banco é jovem. Hoje você pega um aluno de 14, 15 anos, entendeu? Grande, e aí o que acontece? Esse aluno, ele tá sentado ali no banco de gratuidade, com uma roupa normal, o idoso acha que é um passageiro normal. Então isso é um transtorno muito grande pra gente. Eu gostaria que você fizesse um apelo aí ao poder público para ver se entrega esse uniforme, né? Escolar. A gente já está no mês 5 do ano letivo, já quase no mês 6, já foi a metade do ano e até hoje a gente fica passando por esse transtorno. Muito obrigado aí, meu irmão. Obrigado, Alexandre. Um abraço para você. Veja bem, ele está dizendo, olha o que ele acaba de narrar. A criança não tem uniforme escolar. Nós estamos na metade do ano, as crianças não receberam uniformes. Então, é criança com espectro autista sem mediadores, são alunos sem uniformes, transporte auxiliar, eles deixam a criançada entrar, transportam com a gratuidade, porque eles conhecem os alunos, porque do contrário teriam problemas. Então dá para se ver a gravidade, doutora Carolina? E o uniforme não é só uma coisa bonitinha para colocar o aluno ali padronizado, né? O uniforme é questão de segurança também. Então você tem ali, você sabe quem é aluno, quem não é. Você viu diversos ataques acontecendo em diversas partes do mundo. Você vê sequestro de crianças. Então quando você não sabe quem é aluno e quem não é, você deixa margem para muita coisa acontecer, né? Exatamente. Necessário o uniforme. Eu só vou fazer aqui uma justiça aqui porque o Flávio Barros Zani, ele está dando aqui, ó: bom dia, meu amigo, irmão, que todos componentes do Portal Viu e ouvintes. Uma magnífica quinta-feira que recaiu muitas chuvas de bênçãos para todos. O Roberto, aqui na escola da minha filha, recebeu roupa, recebeu tênis, material e tem auxiliares também. Ela estuda aqui no Dom Bosco, então ela já recebeu mochila e garrafinha. Olha, Zane, sua filha então está contemplada. Ela levanta as mãos para os céus porque ela é uma das poucas aí na rede pública de Rio das Ostras que recebeu, que já está devidamente uniformizada. Tá bom, querido?
Doutora Caroline, foi um prazer tê-la aqui. Deixa eu agradecer aqui, porque a gente está pertinho aqui já do comercial. Não está isso aí? Não está certinho? Está já aqui no comercial. Mas eu quero agradecer a sua participação, doutora Caroline, psicóloga, e espero tê-la aqui outras vezes. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos por estarem escutando um assunto tão importante. O autismo ele não tem que se ater só a abril. Então nós temos que ampliar cada vez mais esse assunto, trazer à tona e entender que quanto mais conhecimento, isso é como psicólogo e não se atendo só a transtornos, isso é para a vida toda, para todos. Quanto mais conscientização você tiver sobre sua vida, quanto mais consciência você tiver, mais fácil você viverá. Obrigado, doutora Caroline. Bom dia para a senhora.